Direita e esquerda são dois polos políticos que tiveram ali sua origem na Revolução Francesa. De lá para cá, esses dois polos vivem brigando porque tanto um quanto o outro acreditam ali que são o Neo de Matrix. Mas, embora esse termo mude muito ao longo do tempo, a gente pode se perguntar: será que a psicologia conseguiria ajudar a responder de onde vieram os princípios que regem esses dois polos políticos? Para isso, eu convido você a ir até o passado com a psicologia evolucionista para a gente tentar entender um pouco mais desse tema tão complexo que é a origem dos princípios que regem direita e esquerda. Há milhares de anos a vida não era fácil. Não existiam plantações, nem criações de bicho, e muito menos iFood. O negócio era viver se mudando de lugar em lugar e tomar muito cuidado para não morrer nesse ciclo de sobrevivência. Com isso, nós tínhamos ali três grandes problemas para resolver. O primeiro problema era a alimentação, o segundo era a segurança e o terceiro era a gravidez. E a gente pode colocar o quarto como papel higiênico aí. A forma como o ser humano reproduz foi essencial para uma divisão de tarefas, já que tanto a mulher quanto os mais novos ficariam muito vulneráveis em certa parte da vida. Então, o homem ancestral ficou a cargo de resolver os dois primeiros grandes problemas: segurança e alimentação. Vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Esse problema ele foi resolvido com o homem com um ciclo de sobrevivência que existiam princípios implícitos. Princípios esses que ajudavam o homem a manter uma certa competitividade e, consequentemente, um maior poder de luta. Eram eles: o mérito, a hierarquia, a independência e a resiliência para superar a natureza e os outros homens. Em resumo, um Red Pill. Não, brincadeira. Em resumo, a valorização dos mais fortes. Mas não os mais fortes em questão de força, e sim aqueles mais aptos para superar o meio ambiente. Como o homem ancestral era a primeira linha de defesa contra a natureza, a sua falha poderia representar ali a extinção do grupo. Por isso, na hora da mudança, o homem ancestral dava muito valor aos ensinamentos antigos e defendia uma mudança, mas que ela fosse mais lenta e gradual. Essas características pertencem na atualidade ao grupo de direita, que se considera conservador, que defende sim essa mudança, mas que ela vai sendo lentamente aplicada ao longo do tempo. O conservador ele baseia suas políticas públicas, suas soluções, suas propostas na experiência passada, naquilo que ele já viveu, que ele já experimentou, ou que algum outro país já viveu, já experimentou, e soluções que ao longo do tempo, com base na tradição e na cultura, foram se mostrando eficientes. Só que esses conceitos, embora eles fossem ali importantíssimos para o homem ancestral, várias mulheres aprenderam a admirar e preferir esse tipo de princípio. Por isso, aqui nós temos na atualidade tanto homens quanto mulheres que se identificam com a direita, mas na hora de aplicar, elas mudam um pouco, quando são vistos e aplicados por homens e quando são vistos e aplicados ali por mulheres. Só que, como foi dito, esses princípios, esse ciclo de sobrevivência não seria ali muito interessante para a mulher, já que por causa da gravidez em alguma hora ela ficaria mais vulnerável. Por isso, o ciclo de sobrevivência da mulher ele começa na caça e na segurança conseguidas, em regra, pelo homem ancestral, e vai para a relação de cuidado social e de coleta de recursos. Mais carne quando é fazer gostrognockoff. Veja bem, isso não significa que a mulher não poderia participar da caça e da segurança, mas se ela tinha um homem ancestral para fazer a frente por isso, não tinha por que ela se colocar nessa posição. No caso, era até melhor ela deixar essa relação de sacrifício ali em situações extremas. Com isso, nós temos ali os princípios que eram importantes para a vida da mulher ancestral. Eram eles: relação igualitária, proteção aos mais vulneráveis e adaptação para superar os problemas sociais. Nesse modo de vida, a mulher ancestral se volta exatamente para dentro do grupo social. Trazendo esse termo para a atualidade, a esquerda ela é mais rápida quando se trata de mudanças sociais. E tinha que ser assim, já que ela teria que ser mais eficiente ao lidar com esses problemas. Sendo assim, a esquerda age ali como uma mãezona superprotetora, tentando cuidar de todo mundo, mesmo aqueles que não eram tão úteis assim dentro do bando. Mas, por favor, não caçoem dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. A mudança na atualidade é que lá atrás era o homem ancestral que servia como provedor. Hoje, isso foi substituído ali pelo Estado e pelos impostos. Assim como aconteceu com os princípios do homem ancestral, aqui nos princípios da mulher ancestral ocorre a mesma coisa. Vários homens aprenderam a admirar e ter preferência por esses princípios. Então, aqui nós temos as raízes da esquerda, mas elas mudam quando são vistos e aplicados por mulheres ou quando são vistos e aplicados por homens. Ao longo do tempo, todos esses princípios eles foram sendo usados, sejam por homem ou por mulher. E quanto mais a sociedade avançou nos seus direitos individuais e nos seus direitos políticos, mais essa relação de princípios pôde ser visto, eclodindo mais fortemente lá no que a gente chama Revolução Francesa. Mas apesar de tudo isso, uma coisa é fato:
Qualquer tipo de pensamento que tente formar uma sociedade baseado somente nos princípios de esquerda ou de direita, ele é falho e ultrapassado. Isso porque esse pensamento não engloba ali todos os princípios que foram necessários para a gente chegar até aqui e enfrentar o nosso maior grande vilão, a natureza. No próximo vídeo a gente vai acompanhar essa história, tem muita coisa que dá pra comentar aqui, como comunismo, como cristianismo, como relação amorosa, que dá pra você ver aqui que tem uma relação direta com o homem, com a mulher ancestral. Eu espero que isso tenha aberto ali um pouco mais a sua mente e você perceba que tanto direita quanto esquerda eles são necessários. Eu volto no próximo vídeo pra gente continuar essa conversa. Eu agradeço se assistiu até aqui e até a próxima.